Boa noite. Até onde vai o ridículo? Aonde as pessoas escondem o seu juízo, que nunca acham? Algumas pessoas, é certo, que estão procurando o seu juízo desde quando nasceu e até hoje não encontraram. Hoje contaremos a história de Eliette. Eliette é uma mulher casada, tinha uma família, filhos, tinha seus 45 anos de idade e era casada com Oswaldo. Oswaldo, seus 53. E ele, no princípio do seu casamento, era até que um homem carinhoso, era um homem atencioso, era um homem que dava atenção a seus filhos, sua esposa. Conforme o passar do tempo, Oswaldo começou a deixar aquilo de lado. Começou a virar um homem mais frio, mais arisco, podemos assim dizer. E ele acabou dando prioridade mais ao trabalho e aos amigos de bar. Chegava em casa, mal chegava em casa, já saía. Ia beber, ia ao botequim, ia ver o jogo do Santos, o jogo do Botafogo, de sei lá quem. Era assim. Parece que mulher para ele, a esposa era o segundo plano. O primeiro era o trabalho, o futebol e não sei o que. Era assim que estava acontecendo. Sua mulher começou a ficar meio de escanteio e não sabia mais o que fazia ali naquele momento, aquele casamento que estava totalmente desgastado. Ele chegava, aqueles beijos na despedida e na chegada meio que foram morrendo, relações íntimas praticamente escassa, e ela começou a ficar num relacionamento totalmente assim, onde os dois viviam como irmãos dentro de casa. Não tinha comunhão, não tinha conversa, não tinha nada do tipo. Até que um dia, Eliette está na internet, está lá, digitando como se não quisesse nada. Ela faz uma conta naqueles aplicativos de relacionamento e conhece Rogério. Rogério, 38 anos de idade, um pouquinho mais jovem que ela, e começam a conversar e ela vê que o Rogério se comportava totalmente diferente do marido dela. O marido dela, a princípio, era um homem que se cuidava, era um homem que se preocupava com a saúde, mas tudo foi perdendo aos poucos. Oswaldo começou a beber. Oswaldo só queria saber de ficar no sofá vendo futebol. Não tinha mais, parecia que ele era casado com a televisão. O Rogério até que gostava de futebol, era torcedor do Corinthians, mas ele não largava a mulher para ficar com futebol, não. Marcaram o encontro. Encontrou com Eliette e eles começaram a ter um caso às escondidas. Só que Eliette em momento nenhum disse que era casada. Ela se mostrou para ele como solteira. Oswaldo nem suspeitava de nada do que estava acontecendo e simplesmente estava lá, indo para lá e para cá. E Eliette era como se não existisse na vida dele. E era o trabalho, era não sei o que. Conversavam-se uma vez ou outra para dizer assim, ó, tá aqui o dinheiro das despesas, eu paguei. Era isso, era um boa tarde seco, um bom dia. Não tinham mais beijos, não tinha mais absolutamente nada. E Eliette se encontrava toda hora com o Rogério. E o Rogério se demonstrava um homem carinhoso, aquele homem atencioso, e até já estavam fazendo aquelas coisas, se é que você me entende. Rogério, chega um dia que ele começa a dizer que queria coisas mais sérias com Eliette, mas Eliette dava sempre a desculpa, não, eu preciso ir porque é não sei o que. Começava a inventar certas desculpas para não ficar muito tempo, para não ser descoberta pelo marido. Mas também a essa altura do campeonato,
A essa altura, Oswaldo nem poderia levar até um chifre que ele não ia perceber. Oswaldo estava sempre quando ela chegava em casa do seu encontro, ele não fazia questão de perguntar onde ela estava, com quem estava, não fazia questão de nada disso, ele simplesmente ficou avesso a isso, ó, tanto faz, quer sair, e quando ela queria sair, ele falou, ó, tudo bem, vai. E ele aproveitava, pegava, desligava a televisão e assistia um filme, e assistia um jogo de futebol, que nem do seu time era, assim acontecia. E vez ou outra ela chegava do seu encontro, o Oswaldo já estava dormindo para poder trabalhar no dia seguinte. Até que um dia, Eliette está se arrumando para o encontro. Toda chamativa, o Oswaldo não está em casa, era mais ou menos umas 7 da noite. Ele ainda não tinha chegado do trabalho, pois ele trabalhava um pouco distante e dependia de conduções públicas. Ela vai até o shopping, onde lá ela janta com o Rogério, conversam, tem até uma troca de olhares, troca de beijo, e ele abre uma caixa com um anel de 18 quilates e diz assim, Eliette, você quer casar comigo? Eliette fala, mas você está louco? A gente só tem 6 meses de relacionamento e você já está me pedindo em casamento, como é que é isso? A gente precisa se conhecer mais, e falou um monte de coisa. Aí, Rogério falou, não amor, pensa, tá bom, a gente vai se conhecer mais, mas não termina comigo não, que não sei o que. Rogério também já estava totalmente dependente emocional dela. Em casa continuava a mesma coisa, até que uma hora, passado mais ou menos cerca de por aí de um ano e meio, ela tendo o caso com o Rogério, o Oswaldo nem aí, ela decide dizer, Rogério, eu não posso aceitar o seu pedido, eu sou uma mulher casada. Rogério fica em choque e diz, como assim? Você me enganou esse tempo todo? Infelizmente eu saí com você para ver se meu marido meio que se importar, mas meu marido não tá nem aí para mim, que não sei o que. Então, pai, você mentiu para mim, você me decepcionou. Olha, se você me ver qualquer dia na rua, faz de conta que eu nem existo, que eu não a conheço. Quero distância de pessoas assim. Eliette chega em casa e percebe que seu marido não está na sala assistindo futebol, mas vê que a porta do seu quarto está encostada e acesa. Quando Eliette chega lá, ele dá de cara com Oswaldo e mais uma menina de mais ou menos uns 25, 26 anos de idade, em pleno ato, em pleno colóquio. Eliette fica totalmente desesperada e diz, então era isso, você estava de caso com uma novinha, olha o que você fez, você jogou mais de 20 anos de casamento fora, agora eu percebi porque você anda muito calado, porque você é um velho sem vergonha, e jogou tudo. Eliette tenta procurar por Rogério e diz, eu já me divorciei, E Rogério diz, não, eu não quero mais, você mentiu para mim e a mentira é a gota d'água. Eliette procura por Rogério até hoje, mas ele não lhe dá a menor oportunidade. Enquanto a Oswaldo, ele também não ficou com a sua amante novinha. Ela disse assim, olha, eu só queria um lance, nem quero saber de morar com um homem, você é só para mim uma diversão e tal. Oswaldo segue morando sozinho. Sua diversão continua sendo o futebol, a bebedeira, o trabalho. E Eliette está sozinha, amargurada. Ela realmente amava Rogério, mas não sabe que não vai conseguir ficar com ele. Fala pessoal,
Belezoca? Cara, mentira sempre vai acabar nisso daí. Ela errou. Eliette errou porque ela tinha que desde o começo falar, ó, não tá bom ter se separado. Não procurar do outro. Porque separado você tá livre para conhecer uma pessoa nova, para fazer amizade, ter um relacionamento. E ele, assim eu não vou nem dizer, eu tenho muito medo de gente quietinha, porque os quietinhos, eles escondem muitas coisas que a gente pode levar anos e não vai descobrir. Ela só descobriu mesmo quando viu. Ele lá no colóquio com uma novinha. Contra fatos não há argumento, mas ele estava tão quietinho assim porque estava aprontando. E sabe que todo mundo que apronta meio que se cala, meio que começa a ficar esquisito, ficar estranho, distante. Se é com um amigo, ele começa a se afastar do amigo, se é com a esposa, ele se afasta da esposa, é assim. Eu vou te ser muito sincero, para mim acho que ele já estava de caso. Também ele foi errado, porque ele também poderia ter falado para a esposa, ó, não dá mais, eu vou embora, né? Não fazer o que eles fizeram. Infelizmente quem planta traição colhe isso daí mesmo, solidão. E é claro que aconteceu o que acontece nas histórias. A amante nunca vai querer assumir o lugar da esposa, porque para ele é cômodo ser amante, ou para ela. Não, faz isso para você ver. Termina com a sua esposa e diz que você vai morar com a amante para ver se ela vai te aceitar lá e volta aqui para me contar. Claro que não vai aceitar. Para ela é bom ali a parte boa, a parte de namorar, de beijar. Agora a parte de esposa, de se preocupar com conta para pagar, com limpeza de casa, nem pensar. Por isso que elas não querem assumir o lugar de esposa. A mesma coisa vale para o homem. Porque sabe que corre o risco de embagulhar. Não estou dizendo que casamento faz mal, mas para esse tipo de pessoa que gosta dessas coisas, faz mal e muito mal. Porque eles não querem ser de uma pessoa só. Bem, eu sou dessa opinião, não está bem, conversa, não melhorou, termina. Para que você não saia como traidor. Bem, comenta aqui embaixo o que você achou disso. Quem estava errado nessa história? Bem, eu vou me despedindo por aqui, como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia e a cada vídeo, entre outros mais é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.